Bolsonaro ganhando, e eu tenho fé em Deus, vai ganhar essa eleição, a gente vai dar um golpe que a gente vai acabar com o Lula. A gente vai jogar o Lula no lixo da história, que é onde ele merece. O Eduardo tá totalmente perdido. Ele tá vendo as últimas pesquisas e percebeu que não vai dar para chegar no Lula. O pai dele tem 23% das intenções de voto, o Lula tem 52%. Faltam só 8 meses para as eleições. O prazo é curto. Não vai dar para o Bolsonaro dobrar os votos que tem. E se conseguisse dobrar, ainda não ia chegar no Lula. O Eduardo está aceitando convite de tudo que é canto para dar entrevista. Deve ser a insônia. Ficou algumas noites sem dormir, preocupado. Quando o pai dele perder a presidência, a polícia vai poder investigar a família. Aí ele vai ter que dormir em Bangu. Ele fica desesperado e vai dar entrevista em tudo que é canto. Foi num jornalzinho bolsonarista chamado Expressão Brasil, um jornalzinho bolsonarista, e ameaçou o Lula. Jair Bolsonaro ganhando, e eu tenho fé em Deus que vai ganhar essa eleição, a gente vai dar um golpe que a gente vai acabar com o Lula. A gente vai jogar o Lula no lixo da história, que é onde ele merece. Sabe o que é engraçado? Que antes dele ameaçar o Lula e dizer que vai dar um golpe no Lula, um golpe que vai jogar o Lula no lixo da história, ele coloca uma condição. É uma ameaça condicionada. E qual é? O Bolsonaro ganhar as eleições. É o mesmo que eu dizer, se o Moro virar locutor de rádio, eu voto no Bolsonaro. É claro que o Moro não vai virar locutor de rádio, ele tem a pior voz. Não vai virar locutor de rádio e o Bolsonaro não vai ganhar as eleições. É impossível. Essa ameaça tá forrada de covardia. O Eduardo coloca uma condição impossível para só aí cumprir com o que está prometendo. Ele tá com medo. Se ele, através de uma manobra no STF, que o PT escolheu 8 dos 11 ministros, conseguiu se safar da cadeia, a população vai dizer o local certo, que é no lixo da história de Luiz Inácio Lula da Silva. Não existe manobra do STF para soltar o Lula, isso é mentira. O STF interpretou a Constituição e aplicou ao caso concreto. Está na Constituição, artigo 5º, inciso 57, que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Lula foi condenado em segunda instância, sem trânsito em julgado. O STF revisou e decidiu anular a condenação. Não existe manobra nisso, apenas a Constituição sendo cumprida. Pior ainda é quando o Eduardo diz que a população vai mostrar para o Lula onde é o lugar dele. E a população já está mostrando. O Lula tem 52% das intenções de voto. É o único que tem chances de ganhar no primeiro turno e é o único que está crescendo nas pesquisas e mantendo a vantagem que construiu. A população já mostrou e o Eduardo não percebeu. Ou ele não queria perceber a verdade. Eles vão demorar pelo menos aí alguns... Eu boto aí 10, 15 anos para conseguir voltar a mentir, a te enganar de novo. E serão 10 ou 15 anos de prosperidade do Brasil. Quem não consegue mais enganar a população é o Bolsonaro, que está despencando nas pesquisas, a rejeição altíssima, 65%, recorde entre qualquer outro presidente que tentou reeleição na história do Brasil. Talvez nem 10, 15, 20 anos serão suficientes. O Brasil, que tinha 13 milhões de pessoas passando fome, e aí é uma situação muito delicada, é fome. Quando assumiu o Bolsonaro hoje, a gente tem 20 milhões de pessoas passando fome. Ele está atirando para tudo que é lado e citou o BNDES como um suposto caso de corrupção do Lula. O pai dele, Bolsonaro, tentou investigar esses casos e abriu a caixa preta do BNDES. Gastou milhões de reais do dinheiro público para isso. E não continuou com as investigações, nem teve conclusão depois que ele encontrou o Luciano Heng. O nome do Luciano Heng na suposta caixa preta do BNDES. O Lula, ele no momento é inocente, prevalece o princípio da presunção de inocência. Só que o Eduardo está dizendo que foi só uma manobra do STF que tirou o Lula da cadeia e que a justiça normalmente condenaria o Lula. Aí a gente tem os casos que foram anulados ou arquivados pela justiça desde que o Moro deixou de ser juiz, ou seja, desde que ele parou de combinar com Dallagnol sentenças contra Lula. Os casos anulados ou arquivados são Tríplex, Sítio de Atibaia, reabertura do caso do Sítio de Atibaia, terreno do Instituto Lula, doações para o Instituto Lula, quadrilhão do PT 2, Delcídio, palestra do Lula, Lei de Segurança Nacional, filho de Lula, irmão de Lula, sobrinho de Lula, invasão do Tríplex, Carta Capital, MP 471, Guiné, Angola no BNDES, Costa Rica, reabertura do Sítio de Atibaia pela segunda vez e sonegação de impostos. Todas essas acusações e até denúncias formais foram arquivadas ou anulados pela Justiça. 21 casos que Lula venceu na Justiça e mostrou que é inocente. O Eduardo mostra pra gente que quando uma pessoa não tem a razão, ela se abraça
seu app de vídeos curtos.